Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje nós vamos ver a nossa sétima aula, tá? E nessa sétima aula nós vamos ver como é que se deu uma construção intelectual do modernismo antes da Segunda Guerra Mundial e depois daqueles textos que eu chamei de textos fundadores que a gente viu na aula passada, tá? Aqueles textos foram feitos efetivamente por arquitetos ou pretensos arquitetos. E agora nós vamos começar a ver textos não feitos, não elaborados pelos arquitetos modernistas, mas por intelectuais, historiadores, acadêmicos e tal, que estavam então pretendendo fazer essa construção intelectual, vamos dizer assim, complementando e apoiando aquela construção intelectual que os arquitetos já vinham fazendo. Tá? Então nós vamos ver nessa aula, primeiro, aquilo que acontece antes da Segunda Guerra Mundial e evidentemente depois dos textos que a gente analisou na aula número 6. Tá? E nós vamos trabalhar aqui com um livro de um intelectual, um historiador chamado Siegfried Giedion, que é de 1941 e que se chama Espaço, Tempo e Arquitetura. Tá? Ele também é considerado um texto assim, fundador, né? Vamos dizer assim, do modernismo, porque ele é o primeiro intelectual não arquiteto que se lança nessa tarefa de fazer essa construção mais acadêmica, tá? Em defesa do modernismo. O modernismo ainda não tinha ocupado o centro do campo, tá? A disputa estava acontecendo, mas o Giedion provavelmente percebeu que aquilo que a gente viu na aula número 6, né? Que os textos dos próprios arquitetos eram intelectualmente bastante frágeis, tá? E o Giedion, então, ele, como era um acadêmico, ele se propõe a fazer uma construção, digamos assim, mais elaborada, tá? Agora, isso que eu estou falando de textos frágeis, o Giedion nunca falou uma coisa dessa. Ao contrário, ele vai dizer justamente que nós vamos ver aí para frente, né? Que o Jean-Héré era um grande gênio e tal. Enfim. Vamos dar uma analisada nesse livro na aula de hoje, tá? No final da década de 1930, o Giedion, beneficiando de suas relações com arquitetos modernistas, que ocupavam então posições importantes em universidades americanas, proferiu, convidado pelo Gropius, uma série de seminários em Harvard. E desses seminários ele extraiu o material para compor Space, Time and Architecture. Então, no final da década de 30, como a gente já viu, esses arquitetos aí europeus tinham se mandado lá para os Estados Unidos mais ou menos como refugiados, mas foram ocupar posições extremamente importantes na academia americana, tá? E ele tinha relações com esses arquitetos, muitas relações, era muito próximo. Inclusive porque ele foi cofundador do CIAN em 1928, junto com o Jean-Héré, e ocupava desde 28 o cargo de secretário-geral. Durante muitos anos o Giedion foi secretário-geral do CIAN, tá? Então ele tinha relações com todos esses arquitetos aí modernistas, tá? E aí, como esses arquitetos modernistas estavam em posições importantíssimas nas universidades, por exemplo, o Gropius, que estava comandando a faculdade de arquitetura lá em Harvard, o Gropius convidou ele para uma série de seminários, tá? O que ele apresentou, esse material que ele apresentou, então deu origem a esse livro, tá? Como intelectual e erudito, possivelmente era consciente da debilidade conceitual de obras como Por uma Arquitetura, que nós já vimos, né? Debilidade conceitual, para dizer o mínimo, tá? Eram obras bastante questionáveis intelectualmente, tá? E ele dedica então grande esforço para construir um arcabouço de sustentação teórica para o modernismo,
ao mesmo tempo em que se empenha para criar seus mitos relativos aos gênios criadores, especialmente o GNR, mas também Gropius e Mies van der Rohe, com alguns poucos outros em posição que ele coloca como coadjuvantes. Tá? O livro, de proporções enciclopédicas, né? O livro realmente é um livro enorme, o que por si só afasta a maioria dos leitores, especialmente estudantes universitários. Tá? Então, assim, o estudante universitário imediatamente se sente um pouco intimidado assim, perante o tamanho desse livro. Né? Estudante em geral não gosta de ler e nem de se esforçar. Então esses estudantes acabam ficando apenas com algumas frases soltas, citadas pelos professores modernistas. Né? Então os professores recolhem aí umas frases do Gideon e tal, citam essas frases, e é isso que sobra para os estudantes em geral. E o livro trata em grande parte de fenômenos do passado, e ele põe ênfase no renascimento. Tá? Então isso é importante a gente notar. Longe de ser casual, esta opção contém alguns traços que Gideon pretendia ressaltar. Então ele pretendia deixar claro a erudição, que por si só já é um fator de distinção, como diz o Bourdieu, né? Ele se distingue por ser erudito, ainda mais perante a massa de estudantes universitários, que logicamente, não apenas por serem jovens, mas também por serem jovens não têm erudição nenhuma, e os próprios professores universitários, que com o passar das décadas foram ficando cada vez menos eruditos. Tá? Até chegar ao ponto de hoje, muitos professores universitários não têm erudição nenhuma, zero. Tá? E também a suposta ligação espiritual que ele pretende demonstrar entre o modernismo e algumas figuras específicas do passado. Então nós vamos ver isso. Tá? Ele não escolhe essa ênfase no Renascimento por acaso, mas ele pretende demonstrar que existiu uma ligação espiritual entre os modernistas e outros arquitetos aí do passado, especialmente do Renascimento. Esta, aliás, se tornaria uma das marcas de muitos discursos intelectuais modernistas, que sempre defenderam algum tipo de herança que os modernistas teriam recebido de antecessores ilustres. Sempre que, né, desde que os aspectos formais não fossem objeto de análise, evidentemente. Ou seja, você pode construir um discurso falando, uma retórica falando sobre essa herança que os modernistas teriam recebido, mas não pode comparar os prédios, né? Não pode comparar a arquitetura em si, porque daí a herança realmente não aparece de maneira nenhuma, como nós vamos ver. Né? Na tentativa de angariar prestígio intelectual para a causa modernista, Gideon se dedica à tentativa de estabelecer uma ligação teórica entre as propostas modernistas e o que havia de mais avançado nos estudos da física naquele momento, especialmente o conceito de espaço-tempo. Tá? Como essas teorias sempre foram de difícil compreensão para os leigos, né? São teorias bastante abstratas, né? Essa coisa do espaço-tempo e tal, Gideon já se coloca de saída em uma posição intelectual que pretende restringir sua apropriação e a crítica também por parte de todos que não estejam preparados para transitar nessa órbita, o que combina com a ideia modernista de desprezar o público e dele se afastar. Tá? Então o Gideon se coloca aí num patamar, né, num pedestal de alta intelectualidade, automaticamente ele menospreza e afasta o público. Tá? Então ele restringe o seu discurso basicamente àquela coisa do reduto, né? Continua com essa postura do reduto. A noção de que o modernismo representa as ideias mais avançadas do nosso tempo, mesmo que inacessíveis às pessoas comuns, permeia subliminarmente todo o livro e serve de sustentação para suas argumentações, nem sempre baseadas numa lógica compartilhável. Ou seja,
muitas vezes não é possível entender efetivamente o que o Gideon está dizendo, tá? Mas isso faz parte da retórica toda, ser incompreensível, tá? E mesmo que não faça sentido, já que é para ser incompreensível mesmo, então tudo bem. Daí nós vamos voltar aos Salíngaros novamente, o Nico Salíngaros, que é um crítico aí do modernismo, né? mais contemporâneo nosso, mais atual, e ele diz o seguinte, que o Siegfried Gideon produziu um volumoso, mas sem uma explicação volumosa, mas sem sentido, para por que essa nova arquitetura era baseada então na ciência mais nova daqueles dias, especialmente ou nomeadamente a relatividade e o espaço-tempo. Essa propaganda funcionou brilhantemente, tá? Então ele criou uma retórica ligando aí relatividade, espaço-tempo e tal com o modernismo. Como não foi nem sequer compreendido, nem fazia muito sentido, e era um livro enorme, cheio de uma suposta erudição e tal, isso aí funcionou maravilhosamente para os próprios modernistas e para o público mais próximo, né? Funcionou muito bem como uma propaganda intelectual, ou podemos dizer pseudo-intelectual. Então vamos ver aí algumas citações diretas do Gideon, tá? Ver o que ele fala. A concepção atual de espaço-tempo está na base de toda a arquitetura contemporânea. Foram respeitadas as condições cósmicas e terrestres, não por meio da adoção das formas do passado, mas por meio de um vínculo espiritual com ele. Então isso é bem no começo do livro, ele já começa dando esse chute assim, dizendo que foram respeitadas as condições cósmicas e terrestres, mas não adotando as formas do passado, mas por meio de um vínculo espiritual com o passado. Ou seja, um discurso extremamente abstrato e sem nenhum sentido, ele não quer dizer absolutamente nada, tá? O olhar não é capaz de assimilar prontamente esse complexo, falando da Bauhaus, né, que é o prédio que está aí embaixo, tá? A Bauhaus em Dessau. É necessário percorrer todos os seus lados, observá-lo de cima e de baixo. Seu aparecimento, de certo modo, é testemunho do curso irracional da história. Então, vejam assim o nível de abstração e bizarrice que tem esse discurso, né? Porque ele diz que o olhar não é capaz de assimilar prontamente esse complexo, ou seja, Bauhaus em Dessau. Bom, o olhar não é capaz de assimilar prontamente nenhuma edificação. Por isso que a arquitetura, para ser conhecida, compreendida e tal, uma das coisas necessárias sempre é percorrer essa arquitetura, tá? Para qualquer arquitetura, de qualquer tempo. Então, lógico, isso aí não é nada, não está dizendo nada. É necessário percorrer todos os seus lados, observar de cima e de baixo. Aí ele vem com o pior de tudo, né? Que o seu aparecimento, ele está falando da Bauhaus, de certo modo é testemunho do curso irracional da história. Então é aquele tipo de discurso que não quer dizer nada, coloca assim uma capa de intelectualidade, de pseudo-intelectualidade, de erudição, para não dizer nada, confundir o leitor e trabalhar dessa forma com essa propaganda aí descarada. Não é demais lembrar que uma das características marcantes da arquitetura moderna que Gideon não deixará de louvar é a clareza, derivada da utilização das formas puras, pregada por Jenneré, o que faz com que muitos edifícios modernistas sejam de uma concepção tão simplificada que é efetivamente possível apreender todas as suas características formais em apenas um relance. Ou seja, quando você olha um edifício como esses que tem as fotos aí, uma olhadinha e você já entendeu tudo. É um cubo, uma forma derivada de um cubo, um paralelepípedo, todos os lados são iguais, não tem absolutamente nada aí para ser compreendido, tá? Ao contrário do que diz o discurso dele, tá? Que é preciso, então, muitos olhares e tal. O que precisa realmente de um olhar mais atento e mais complexo
Evidentemente são as formas do passado, né? A história, no entanto, não importa para o Gideon, apenas aquilo que dela ele possa separar para formar sua argumentação. Vamos ver essa argumentação. O historiador, e especialmente o historiador da arquitetura, deve manter estreito contato com as concepções contemporâneas. Somente quando está impregnado pelo espírito de sua própria época é que o historiador está preparado para detectar aqueles aspectos do passado despercebidos pelas gerações anteriores. Geralmente, os historiadores veem com desconfiança o entregar-se à maneira de pensar e sentir contemporânea, considerando-a uma ameaça à sua imparcialidade científica, à sua dignidade e amplitude de visão. Então, vejam só o que ele diz. Que o historiador, especialmente da arquitetura, ele deve manter estreito contato com as concepções contemporâneas. Bom, o que é exatamente isso nunca fica claro. Mas lógico, a gente sabe que ele está querendo falar dessa coisa aí, do espaço-tempo e tal. Somente quando está impregnado pelo espírito de sua própria época. Então isso aí sempre fez parte e vai continuar fazendo parte do discurso modernista, o tal do espírito da época, ou Zeitgeist, que nunca é definido, ninguém sabe o que é, e sempre os modernistas dizem que o Zeitgeist dessa época, da nossa época, é o modernismo, tá? Então é uma falácia argumentativa, evidentemente, circular, mas é isso que ele emprega, tá? E somente quando está impregnado então desse espírito da sua época é que o historiador está preparado para detectar aqueles aspectos do passado despercebidos pelas gerações anteriores. Então o que ele está dizendo aí? Que as gerações anteriores não perceberam certos aspectos do passado que ele e os historiadores modernistas conseguem perceber. É onde ele vai apontar então aquela ligação espiritual do passado com o modernismo. Só eles conseguem ver isso. É evidente que só eles conseguem ver isso, porque é uma criação deles, né? Não é tarefa do historiador relatar ao público aquilo que lhe agrada ou desagrada pessoalmente. Então nós vamos ver essa frase do Gideon, ele vai se contradizer, ele vai contradizer essa afirmação dele o livro inteirinho. Ele só vai falar do que agrada a ele ou eventualmente do que desagrada. Um julgamento absolutamente objetivo, desprovido de traços pessoais, é quase impossível. Então ele já entrou em contradição aí, né? Não obstante, a infiltração do dado pessoal deve ser reduzida ao mínimo, tá? Ele vai colocar a infiltração do dado pessoal ao máximo no livro todo, tá? Ele vai adjetivar todos os modernistas como gênios e coisas do tipo. Então, assim, é evidentemente mais uma falácia argumentativa do Gideon. Era importante afastar a discussão sobre arquitetura da questão da forma, uma vez que a confrontação de formas com estilos do passado não poderia ser senão desvantajosa para os modernistas. É evidentemente que comparar esses paralelepípedos e esses cubos modernistas com as formas do passado não era vantajoso para os modernistas. Então eles colocam a questão da forma como uma questão menor. Eles nem discutem a forma, na verdade. Devemos evitar, ao descrever a arquitetura contemporânea, a palavra estilo, pois assim, né, com o estilo a gente abre caminho para uma abordagem formalista. Trata-se, isso sim, de uma postura diante da vida, a interpretação de um modo de vida válido para a nossa época. Então, veja, nada de formalismo, nada de estilo, não vamos falar disso, tá? O que a gente tem que falar é de uma postura, um modo de vida válido para a nossa época, segundo, evidentemente, a interpretação modernista, que é aquela mesma interpretação comunista e que tem ligações com o nazismo e com o fascismo que a gente viu na aula passada, tá? É isso que ele está defendendo. Isso em 1941, tá? Vale lembrar. O enorme amontoamento de seres humanos inspira horror à humanidade. Bom,
ele está falando de um enorme amontoamento, supostamente que não é o produzido pelo modernismo, mas, de novo, é uma falácia de argumentação, porque quem vai produzir esse enorme amontoamento de verdade é o modernismo. Gideon apresenta seus heróis prontos a enfrentar os vilões legados e também ligados pelo passado. Le Corbusier, mais que outros, estava intimamente ligado ao presente eterno, que vive nos artefatos criativos de todos os períodos. O que quer dizer isso? Bom, difícil dizer, porque na verdade não quer dizer muita coisa, né? Mas ele está querendo dizer que Le Corbusier que tinha essas qualidades aí eternas, tá? Os artistas mais criativos desse período, em suas obras, o passado, o presente e o futuro se fundem com a totalidade indivisível do destino humano. Então ele vai construindo uma retórica extremamente assim fantástica, né? Para falar dos modernistas, e já aí com os adjetivos, né, de mais criativos, tá? E trata dessas questões com esse tipo de argumento aí, a totalidade indivisível do destino humano, tá? Então assim, eles são eternos, eles são para sempre, eles são tudo. Aqui se manifesta então uma tendência a glorificar o Jean Herré, que viria, como veremos nas outras obras que vamos analisar em seguida, a se consolidar, sem que em nenhum momento se apresentem evidências a respeito da alegada superioridade do suíço, tá? Ninguém mostra evidência de nada, é só discurso, é só retórica, é só propaganda. Na esteira dessa argumentação tendenciosa, Gideon avança para interpretações arquitetônicas. Desde os tempos da Roma Imperial, o espaço interno tem sido o problema central da arte da construção. Bom, ele afirma isso, é aquela mesma tendência do Loos e do Le Corbusier, que a gente já viu, né? Ele afirma o que ele quer, o livro é dele, não tem como contra-argumentar, não há espaço, eles já vão fechando o espaço no campo para a contra-argumentação, e ele afirma esse tipo de coisa, que desde a Roma Imperial é o espaço interno que é o problema central da construção, da arte da construção. Tá? O espaço interno não interessa, ou seja, ele está dizendo assim que a fachada não interessa. E por isso não tem problema ser um cubo, ser um paralelepípedo, não ter nada na fachada. Importa o espaço interno. Mesmo os maravilhosos pátios e praças urbanas do período final do Barroco, circundados por paredes, constituíam uma forma de espaço interno coberto pelo céu. Então, assim, espaços externos maravilhosos, se estão cercados por paredes, ou seja, praticamente tudo que existe numa cidade, e está coberto pelo céu, pronto, é espaço interno. Para que a parede se tornasse elemento constituinte de um volume, foi necessário, antes de tudo, despi-la de todas as erupções decorativas do século XIX. Então ele volta naquele discursinho do Le Corbusier de parede, né? O que importa é a parede, mas para ela constituir um volume, era necessário primeiro despi-la de todas as, aí vejam bem, erupções decorativas do século XIX. Então é uma argumentação falaciosa e ele usa esse tipo de adjetivo aí para dizer que a decoração é uma erupção no pior sentido possível, evidentemente, né? E que isso era preciso ser eliminado, tá? Então ele volta no discurso do Loos, ele volta no discurso de Jean Herré. Observa-se por toda parte uma tendência para aviltar a parede com novos elementos decorativos. Veja o que o Gideon vai nos trazer aí, que informação importante. Que por toda parte havia uma tendência nesse momento de colocar elementos decorativos nas paredes. Foram os modernistas que tanto batalharam, inclusive construindo esse tipo de discurso, para que isso não acontecesse. Porque a tendência natural era, sim, decorar as paredes e não fazer as paredes lisas modernistas. Ninguém de bom senso nunca gostou disso. E até hoje, né? Uma constatação
interessante de Gideon diz respeito ao pouco apreço que os edifícios modernistas tendiam a angariar perante o público em geral. Já na primeira metade do século XX, prédios modernistas eram destruídos e substituídos sem terem recebido nenhum tipo de consagração, sempre esperada pelos modernistas. Então o que acontecia? Eles construíam seus prédios modernistas e tal, mas a partir do momento que era conveniente ou que alguém queria fazer outra coisa, simplesmente ia lá e destruía esse prédio sem nenhuma consideração, porque essa arquitetura realmente não angariava nenhuma simpatia, nenhum apreço, tá? Os edifícios que mais autenticamente representam esse período foram ignorados pelo público. Ninguém queria saber desses prédios modernistas. É isso que o Gideon está nos dizendo aí. Essa informação é muito importante. O que nos preocupa, no entanto, é que não haja nenhum sentimento particular pelo que está sendo destruído. Ninguém gostava desses prédios e ninguém tinha nenhum sentimento particular por isso que estava sendo destruído. E claro, os modernistas ficavam preocupados, porque eles viam claramente a possibilidade das suas obras simplesmente desaparecerem e em alguns anos ou algumas décadas, caso eles não conseguissem a hegemonia do campo, eles iam, as suas obras e esses arquitetos iam literalmente desaparecer. Aqui se acende o alerta para a preservação evidentemente precoce, tá, dos prédios modernistas. Então os prédios modernistas ainda estavam sendo feitos, a luta no campo, pela centralidade no campo ainda estava acontecendo, e eles já estavam falando em preservação, que é aquele fenômeno que a gente falou lá atrás em outra aula sobre a criação do Museu de Arte Moderna, e lá em Nova York, né? Que é um pouco antes, acontece mais de uma década antes desse livro. Tá? Porque realmente os modernistas sempre estiveram preocupados com isso aí. Esses prédios, além de serem odiados pelo público, eram, em termos de materiais e técnicas construtivas, de qualidade no mínimo duvidosa. Então eram prédios, e são até hoje os prédios em geral modernistas, são muito ruins em termos de materiais, e a técnica construtiva também não ajuda nada a sua manutenção, tá? Especialmente as lajes aparentes, né, as lajes em cima dos prédios que ficam expostas, tá? As fachadas sem nenhum tipo de proteção, não tem beiral, não tem cornija, não tem nada, então é tudo muito exposto às intempéries, tá? Logo surgiriam estas iniciativas de preservação, né, como o Docomomo e outros congêneres, né? Na mesma esteira do que se fez com a arte moderna em seus museus. Então rapidamente eles foram batalhar, à medida que eles foram batalhando pela conquista da centralidade, da hegemonia no campo, eles já estavam batalhando pela preservação do modernismo. No Brasil, o exemplo típico é a criação do IFAM, né? Na época era ISFAM, pelo Lúcio Costa e outros e seus asseclas, tá? Cujo principal objetivo, na verdade, dos modernistas que criaram o IFAM e o patrimônio, a preservação do patrimônio do Brasil, era preservar os seus próprios prédios ou então outros que interessavam para o seu discurso, tá? E não o patrimônio como um todo. Gideon apresenta uma avaliação do passado, da qual vamos nos servir apenas invertendo o ponto de vista. Evidente que esse tipo de generalização, que não reconhece nuances nem determinações histórico-sociais, representa uma compartimentação que não condiz com os processos graduais e híbridos das transições entre os períodos e os estilos arquitetônicos. Nós já vimos isso na aula sobre estilos, tá? Tudo é híbrido, são sempre transições graduais, são processos, né? Mas ele não reconhece essas nuances, tá? Vamos aplicar aos modernistas os mesmos padrões interpretativos que eles aplicaram aos períodos que os precederam, tá? Então vamos ver o que o Gideon fala. Se a nossa cultura fosse destruída por forças brutais, ou mesmo se continuasse a ser aterrorizada por elas, o século XIX teria que ser julgado negativamente por ter feito um mau uso do homem, dos materiais e do pensamento humano, como um dos períodos mais deploráveis da história, enfim. Então
Vejam, ele está falando do século XIX, com todas as produções arquitetônicas maravilhosas que a gente conhece desse período, tá? Ele disse que tinha que ser julgado negativamente. E não só por ter feito mau uso dos materiais do pensamento humano, mas por ter feito mau uso do homem. Porque para eles o bom uso do homem, né, seria justamente a dominação, a escravização, a padronização e a mecanização, que é isso que os modernistas sempre pregaram. Tá? Isso seria um bom uso do homem. Então, deixar o homem menos escravizado ou simplesmente vivendo uma vida organicamente constituída é um mau uso do homem. E o homem é para ser usado, segundo eles. Tá? Tal combate ao século XIX nada mais é que uma manifestação da luta pelo domínio do campo. Claro, eles estão lutando precisamente contra o Art Deco, contra o ecletismo, contra o neoclássico, contra tudo aquilo que vem do século XIX, com extremamente bem visto pelo público, tá? E eles estão lutando contra isso. Então o século XIX tem que ser denegrido. Desbancar os antecessores para ocupar-lhes as posições, enquanto se enaltece um passado mais longínquo, ao qual se pode fazer deferências e do qual supostamente se pode herdar aspectos. Tá? Então, contra quem que eles estavam lutando para dominar o campo? Contra aqueles que estavam muito próximos, né? Para não isolar a arquitetura de todas as tendências a arquitetura moderna de todas as tendências do passado, os modernistas consideravam necessário localizar algum laço com alguma tradição, desviando assim a atenção da ruptura com a linha de continuidade de raízes ancestrais. Nós já falamos sobre a ruptura modernista, tá? Vamos lembrar isso. Os modernistas propõem uma ruptura que é única na história, com a linha de continuidade que tem raízes ancestrais. E só que para desviar o foco dessa ruptura, para disfarçar isso, essa brutalidade que eles aplicam, eles vão procurar aí algum laço com alguma tradição, tá? Então o que ele vai dizer? A arquitetura contemporânea é uma continuação dessas tendências, o produto de um grande fluxo de desenvolvimento que dominou todo um século, tá? Ele não explica como, ele só fala que existe aí então o produto desse fluxo e ele esconde a ruptura. Tá? Em meados do século XIX, o arquiteto percebeu que sua posição privilegiada estava ameaçada e que as tradições de sua arte estavam superadas. Então é evidente que quem quis superar foi a proposta ruptura modernista. Tá? E não os arquitetos genericamente, como ele fala aí. Na verdade, o campo continuou seguindo as tradições. Já aqui, então, daí o século XIX já não parece tão deplorável, afinal de contas, né? Porque, segundo ele, os arquitetos perceberam que a sua posição estava ameaçada e que suas tradições estavam superadas. Basta entendê-lo como um ponto num fluxo de desenvolvimento que justamente culmina com o modernismo. Então, se a gente entender que tudo na história é um grande caminho que conduz ao modernismo, tudo bem, a gente perdoa o que passou. Desprezando qualquer consideração formal, Gideon compara, supostamente por uma via conceitual, as obras do Jean Herré com uma realização do Eiffel, algo similar ao que nós vamos ver no livro do Bruno Zev na próxima aula. Tá? Então, o que ele vai dizer? 5 décadas após a construção do Bon Marché de Eiffel, o mesmo prazeroso jogo de luz conseguido por meio de perfurações no espaço é encontrado nos interiores e exteriores de Le Corbusier. Então ele fala que o Bon Marché, que é uma espécie de shopping center, né, uma loja de, como é que se diz? Loja de variedades, assim, loja de... como é que é o nome? Enfim, uma espécie de shopping, né, em Paris, feito pelo Eiffel, ele tem o mesmo prazeroso jogo de luz do Le Corbusier. Só que ele não mostra essas fotos que eu, por exemplo, coloquei apenas 2 exemplos aí, né? Uma foto do Bon Marché e uma foto da casa lá, da Ville Savoy, lá do Le Corbusier. Ele diz que é a mesma coisa, tá? Aí, claro, perante as fotos fica difícil sustentar esse tipo de argumentação bizarra.
O que ele diz mais? Por décadas inteiras, ao longo da segunda metade do século XIX, não se encontra qualquer obra de relevância. Tá? Então, ele vai dizer que por exemplo, todo o Art Deco, aliás, o Art Deco não, todo o Art Nouveau, que é da segunda metade do século XIX, não tem nenhuma relevância, não encontra nada. Tá? Porque, claro, ele não põe exemplos, né? Ele não mostra nada, o livro é só retórica, é só propaganda, tá? É só uma construção teórica. A ambição ressurge e traz consigo coragem e vigor para combater as forças que haviam impedido que a vida encontrasse suas formas verdadeiras. Então, ressurge a ambição com os modernistas, com coragem e vigor para combater as forças. Ele não diz que forças são essas, que haviam impedido que a vida encontrasse suas formas verdadeiras. Segundo ele, formas verdadeiras são os cubos, os paralelepípedos modernistas. O resto tem que ser combatido, né? Aí está um exemplo aí que é a Casa Batelot, do Gaudí, mas é apenas um exemplo daí da passagem do século XIX para o XX, né? De obras desse período, enfim. De acordo com a explicação simplista mais tarde apresentada, o movimento resultou da adoção de dois princípios: o abandono dos estilos históricos e, como consequência disso, a adaptação à função como critério. A explicação é correta na medida em que ambos os fatores estavam envolvidos. Porém, não vai longe o suficiente. O movimento retirou suas forças das exigências morais que constituíam sua fonte real. O clamor se fazia ouvir: chega dessa atmosfera infecta. Então, depois realmente permanece assim nos discursos dos historiadores, dos teóricos modernistas, essa explicação aí, que eles abandonaram os estilos históricos e fizeram uma adaptação à função, que também é uma frase de efeito que não diz absolutamente nada, tá? Porque os modernistas eram absolutamente formalistas, o que importava para eles era a forma e não a função nunca importou, tá? E para esconder justamente o seu formalismo, tá? Porque falar em forma daí colocaria eles perante as outras formas, os outros estilos arquitetônicos, e a comparação era desfavorável aos modernistas, era e é. Eles falaram que a função é que era importante, tá? Isso aí foi a construção retórica também, a posteriori, né, dos modernistas. E o abandono dos estilos históricos, que efetivamente aconteceu, tá? Mas o Gideon vai dizer que essa explicação, embora sendo correta, não é suficiente, porque o movimento, então, ele tinha exigências morais que constituíam sua fonte real. Que exigências morais eram essas? Ele não diz, mas a gente sabe, a gente já viu na aula passada, as ligações supostamente morais com o higienismo, com a eugenia, com o nazismo, com o comunismo, com o fascismo, e essas supostamente eram as exigências morais: destruir o mundo que existia para criar um novo mundo e um novo homem, tá? A revolução, né? Eram essas as exigências morais. E aí ele vem dizer que se fazia ouvir um clamor: chega desta atmosfera infecta. Quem que clamava por isso? Evidentemente os psicopatas modernistas, como o Jean-Héré, o Loss e os outros companheirinhos deles, né? Gropius, esse tipo de gente, tá? Que falavam isso, né? De uma atmosfera infecta, tá? Alegadas exigências morais teriam dado força ao movimento moderno. Uma atmosfera infecta estaria sendo sentida, gerando um clamor. Nesse ponto, como em outros, Gideon converge com as opiniões de Jean-Héré, que também via em seu tempo elementos que necessitariam de uma limpeza, pensamentos que coincidem com perspectivas adotadas pelos higienistas, além de apresentar semelhanças com os ideários fascistas de todo tipo, né? No Manifesto do Cian, de 1928, secretariado por Gideon, aí eu estou trazendo uma citação posterior do Benévolo, tá? Historiador da arquitetura, no seu História da Arquitetura Moderna, tá? Que nós vamos ver na próxima aula.
Então, no manifesto do CIAN de 1928, secretariado por Gideon, lê-se: a área dos apartamentos, de acordo com os higienistas, pode ser consideravelmente reduzida. Então não é invenção, não é uma ilação que os modernistas tinham ligação intelectual com os higienistas. Eles citavam explicitamente os higienistas em seus princípios formadores do CIAN. Tá? Os edifícios, aí ele está falando do Otto Wagner, um outro arquiteto modernista ou proto-modernista, podemos dizer. Os edifícios de Otto Wagner, à maneira das primeiras obras florentinas e do Alto Renascimento, eram famosos por suas plantas excelentes. Tá? Então ele vai fazer aí esse tipo de comparação. Eu já falei do Jeanneret sendo comparado com o Eiffel. Aí ele está comparando o Otto Wagner as primeiras obras florentinas e do Alto Renascimento, tá? Então vejam o tipo de comparação. Seu desprezo com relação ao julgamento do leigo, que sempre foi e é desastroso em sua influência, reflete a sua amarga experiência pessoal. Wagner estava caminhando rumo à arquitetura moderna, tá? Então, para ele é um ótimo sinal que o Wagner desprezasse o leigo, ou seja, a própria clientela, né, o público, tá? Porque essa influência é sempre desastrosa, segundo o Wagner. Tá? E essa amarga experiência pessoal da qual ele fala era simplesmente o arquiteto tendo que, no mínimo, parcialmente atender aos pedidos e às exigências do seu cliente. Tá? O período do Werkbund representou uma completa mudança de status para o arquiteto na Alemanha. Nós já falamos sobre isso, tá? Que é aquele período onde os governos socialistas estavam financiando aí algumas obras modernistas. Nesse período ele deixou de ser subserviente aos clientes e empreiteiros. É óbvio, porque ele estava sendo financiado por um governo socialista, tá? Então cliente e empreiteiro não contava para nada. Eles começaram a fazer o que queriam. Por quê? Porque o que eles queriam atendia a essa necessidade ideológica e ao propósito da ferramenta de dominação simbólica e da engenharia social. Casas mais espaçosas não foram tão felizes em seu projeto, tendo Gropius que atender às extremadas exigências particulares dos clientes. Então, quando o Gropius teve que atender aos pedidos dos seus clientes, ele diz que as casas eram mais espaçosas e não foram tão felizes, tá? Porque não eram tão modernistas, né? Porque os clientes não queriam isso, evidentemente. A América, após o papel preponderante nos negócios, carecia de uma nova orientação espiritual. O espírito da arquitetura americana havia degenerado num classicismo mercantil. O impulso para se livrar dessa desastrosa decadência tinha de vir de fora. Alguns homens de instituições importantes, dotados de agudeza de espírito, sentiram a necessidade de convidar arquitetos como Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Mulholland Nagy e, posteriormente, Alvar Aalto, para serem professores na América. Nós já vimos esse fenômeno, como é que ele aconteceu, tá? O Tom Wolfe explica muito bem como é que isso aconteceu, mas segundo ele foi por agudeza de espírito de alguns homens de instituições importantes. Tá? No edifício da Pan Am de Gropius, em Nova York, isolado, ladeado por estruturas aleatórias, erguendo-se bem acima da grande estação central de Nova York. Embora seu tamanho tenha suscitado polêmicas acaloradas, sua sensibilidade estrutural não pode ser refutada. Aí eu trouxe um exemplo, nós vamos ver, né? Ele está falando do edifício que era chamado Edifício Pan Am, hoje não tem mais esse nome, mas é um edifício bem famoso do Gropius do lado da Grand Central Station, lá em Nova York. Tá? É esse prédio aí da direita, tá? Esse prédio, e ali embaixo, à esquerda, está o prédio da Grand Central Station. E quem conhece, ainda que seja por foto, sabe a maravilha arquitetônica que é esse prédio da Grand Central Station. O projeto, na verdade, na época, previa a demolição da Grand Central Station. Tá? Houve toda uma batalha pública mesmo para evitar
a demolição. E essa batalha para evitar a demolição, quem visitar a Grand Central Station, em uma das entradas, se não me engano, lá pela rua 42, se não estou enganado, tem toda uma exposição de painéis fotográficos lá que conta essa história de grandes personagens, inclusive com grandes personagens, com o público em geral, mas com grandes personagens da história americana envolvidos na preservação da Grand Central Station, tá? E daí eles não conseguiram demolir e fizeram então esse prédio aí do lado, tá? E aí ele fala em sensibilidade estrutural que não pode ser refutada, tá? O Gropius é o do meio ali, que está com um G ali no meio da foto, tá? E essa foto é de 1959, os arquitetos Emery Roth e Walter Gropius, acompanhados do empreendedor Irving Wolfson, observam uma maquete do que viria a ser o Pan Am Building. As fontes não registram por que o Grand Central Terminal figurar na maquete, o porquê dele figurar na maquete, já que eles queriam a sua demolição. Então, assim, eles apresentam uma maquete do prédio da Pan Am e na maquete eles colocaram a Grand Central Station. Eu não consegui encontrar realmente nas fontes, no próprio New York Transit Museum, né, que tem essa foto, por que eles botaram a Grand Central na maquete, tá? Parece uma ironia, porque assim deixa claro a bizarra o paradoxo assim da construção de um perante o outro, né? E o fato é que está aí, e segundo o Gideon, sua sensibilidade estrutural não pode ser refutada. Eu preciso lembrar uma coisa, tá? Tem elementos aí que o Gideon trata no livro dele, tá? Que são posteriores a essa data de 41, por quê? Porque ao longo dos anos houve várias reedições do livro e o Gideon ele foi acrescentando novos fatos que foram acontecendo ao longo dos anos ao livro, e é por isso que ele trata desse prédio no livro. O prédio é bem posterior a 1941, tá? Mas o Gideon nas suas edições posteriores ele faz emendas aí, ele faz anexos ao texto inicial, tá? Por isso que tem essas informações posteriores ao 41. Em seu trabalho, Le Corbusier mostrou a agudeza de espírito instintiva do gênio. Então, aquela coisa de ser, vamos dizer assim, mais imparcial, que ele fala lá no começo, ele, em momento nenhum, ele respeita isso, né? Ele fala da agudeza de espírito do gênio. A estrutura independente celebrava aqui uma aliança secreta com os nossos desejos ainda não plenamente formulados. Na verdade, ela os antecipava, os desejos. Então os desejos não só não estavam formulados, como eles sequer tinham se manifestado de maneira nenhuma, e essa estrutura independente então antecipava esses desejos, né? Então eles meio que como se eles tivessem, assim, esses modernistas, eles tivessem a capacidade de enxergar o futuro e serem assim, profetas de uma nova arquitetura, tá? Que é assim que efetivamente o Gideon trata esses arquitetos. Já observamos tentativas dessa natureza nos edifícios do século XVII de Francisco Borromini. Então, ele vai de novo fazer esse tipo de comparação bizarra, tá? Mas ele não mostra uma edificação, uma arquitetura do Borromini e uma do Le Corbusier lado a lado, como eu estou fazendo aí, tá? A Ville Savoy e uma cúpula, né, do Borromini. Isso ele não mostra nunca, tá? Porque segundo ele existe semelhança, alguma semelhança histórica entre as duas coisas, tá? Borromini esteve prestes a lograr a interpenetração do espaço interno e externo, seja lá o que possa ser isso, tá? Então, no final do século XX, foi possível alcançá-la numa casa. A indiferença com relação à Ville Savoy, infelizmente, é típica do destino de muitos dos edifícios de Le Corbusier, e não só dele. Então, ele vai dizer que aquilo que o Le Corbusier fez era aquilo que o Borromini tentou fazer, mas não conseguiu. E o Le Corbusier, sendo o gênio que ele era, ele conseguiu fazer finalmente aquilo que o Borromini,
um dos grandes gênios mesmo da arquitetura do passado, Borromini não conseguiu, tá? E ele fala da indiferença, porque eu até fiz questão de colocar essa foto aí, porque numa determinada época, se não me engano isso é dos anos 70, né? A casa foi abandonada, os donos detestaram a casa em vários aspectos, isso está bem documentado, tá? A casa era uma porcaria em termos de construção, infiltração de água por tudo que é lado, e enfim, uma casa impossível de ser usada como casa para viver e tal. Os donos detestaram e abandonaram, literalmente, tá? E ninguém cuidou dessa casa, porque ninguém quis saber disso aí, e ela ficou realmente assim quase em ruínas, tá? Depois, com esses movimentos aí preservacionistas do modernismo, os caras conseguiram realmente recuperar a casa. O Pavilhão Suíço é uma das mais criativas obras de Le Corbusier. Na sua originalidade, é comparável às obras dos grandes períodos. Então, de novo, esse discursinho aí de que as obras do Corbusier são comparáveis às obras dos grandes períodos. Mas ele nunca coloca lado a lado as fotos, né? Porque não dá, né? Um gênio como Le Corbusier é o único arquiteto de nossa época com relação ao qual temos fundamentos suficientes para afirmar que era dotado de uma genialidade abrangente. Rafael, Michelangelo, Bramante, cada um possuía uma genialidade abrangente que é renovada por Le Corbusier. Então vejam o panteão aí de figuras históricas importantes no qual é colocado junto o Le Corbusier, né? Ele já falou de Borromini, mas ele fala do Rafael, do Michelangelo, do Bramante, tá? Então ele, com esse discurso de propaganda, ele pretende que o Le Corbusier é o único que está nesse nível aí. Aí ele vai falar de um projeto específico, né? Do Palácio da Liga das Nações, tá? A Liga das Nações, eu acredito que a maioria das pessoas deve saber que foi uma tentativa de criar uma sociedade entre as nações aí, que é antes da ONU, tá? Precede a ONU. A Liga das Nações efetivamente não deu certo, ela foi criada, mas não deu certo, evidentemente, tá? Porque eles ainda não tinham conseguido implantar a sua ideologia, assim, que hoje a gente chamaria de globalista, né? Então, as lutas geopolíticas naquele momento, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ainda estavam muito complexas, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Eles criaram essa Liga das Nações e fizeram um concurso para escolher o projeto para construir a sede, né? O Palácio da Liga das Nações. E o concurso constituiu um dos episódios mais instrutivos da história da arquitetura contemporânea. Os métodos convencionais se mostraram incapazes de produzir soluções arquitetônicas para os problemas modernos. Então, supostamente, havia problemas modernos, tá? Que ele não explica o que é, quais são esses problemas modernos, era para fazer uma sede de uma instituição, mas os métodos convencionais, então, foram incapazes de produzir soluções arquitetônicas para esses problemas modernos. A prova dessa incapacidade muito contribuiu para abrandar a resistência popular com relação às soluções modernas. Então, assim, é um discurso de propaganda extremamente vazio de significado, tá? E supostamente é uma prova dessa incapacidade. Le Corbusier e Jean Herré, aí nesse caso, por que aparece Le Corbusier e Jean Herré? Porque ele fez esse projeto, ele já usava então esse codinome Le Corbusier, mas ele fez esse projeto com um outro Jean Herré, que era primo dele, tá? Eles fizeram juntos esse projeto. Encontraram a solução mais compacta e bem concebida para tais necessidades, segundo o Gideon, tá? Porque a eliminação do projeto do Le Corbusier foi uma das razões para a fundação do CIANS em 1928. Então, assim, o projeto foi simplesmente eliminado pela comissão julgadora, tá? E por conta dessa eliminação, eles resolveram então fazer um lance de tomada de espaço no campo, que foi a fundação do CIAN, tá? O Gideon e o Le Corbusier e alguns poucos outros, tá? Todos os partidos, veja, ele está contando histórias do Le Corbusier, tá? Todos os partidos políticos da pequena cidade francesa de Saint-Dié, incluindo aqueles da extrema esquerda, incitados pelos acadêmicos,
clamaram tão contundentemente contra o projeto que o Centro de Le Corbusier foi condenado a permanecer no papel. Então ele fez um projeto para o Centro de Saint-Dié, mas todos os partidos políticos, e aí ele coloca essa informação que é importante, incluindo os da extrema esquerda, porque provavelmente ele esperava que a extrema esquerda se identificasse com essas propostas e apoiasse, tá? Mas naquele momento que eles ainda não tinham a hegemonia do campo, nem a extrema esquerda lá de Saint-Dié apoiou esse projeto, tá? Segundo ele, incitado pelos acadêmicos, que ele não explica quem são, porque ele mesmo era um acadêmico, né? Mas foi tão contundente, então, esse clamor contra o projeto, que esse projeto foi condenado a permanecer no papel, né? Para nós, eu diria, graças a Deus, para Saint-Dié provavelmente foi a salvação da cidade, tá? Mas, né, para ele foi uma condenação, então. Ficou só um desenho. Seus clientes, os clientes do GNR, pessoas que detinham o poder, se provaram incapazes de reconhecer que possuíam, incapazes de reconhecer aqueles que possuíam a criatividade e a imaginação, os métodos atrasados de sentimentos dos seus clientes, as visões errôneas dos clientes. Os clientes são incapazes de reconhecer instintivamente aqueles que carregam os germes do futuro. Tá? Então veja, se o cliente não é modernista, ele é um incapaz. Tá? E ele tinha que reconhecer instintivamente, porque afinal de contas esses são os germes do futuro. Tá? Mas são incapazes de reconhecer. São métodos atrasados de sentimento desses clientes, né? Então nós voltamos naquela história que o cliente é que está errado e quem está certo são os arquitetos modernistas, tá? Aí houve posteriormente uma encomenda para um prédio para a Unesco, tá? Isso já é bem depois, né? Como eu falei, são várias reedições desse livro aí do Gideon. E para projetar o prédio da Unesco, ninguém estaria tão qualificado quanto Le Corbusier. Mas foi abruptamente colocado de lado pelo cliente. Ou seja, a Unesco não quis o projeto do Le Corbusier. Tá? O grande problema dos clientes de hoje no mundo ocidental, sua estreiteza de espírito, sua falta de confiança e de segurança interior. Na vida de Le Corbusier, não era o arquiteto, mas era o cliente que falhava. Então, de novo, ele vai bater nessa tecla que o arquiteto sempre estava certo, Le Corbusier era um gênio, e o cliente, infelizmente, falhava. Tá? Por isso que ele construiu tão pouco e foi, na verdade, detestado em geral. Todos os seus amigos e colegas sabiam que não era fácil trabalhar com Le Corbusier. Veja, aquele traço fascista, nazista, ditatorial dele, aparece em todos os momentos da sua vida, tá? Ele era uma personalidade extremamente difícil. Todos os seus colegas e amigos sabiam que não era fácil trabalhar com ele. Até os amigos, supostamente amigos. Ele chegou ao primeiro congresso do CIAN com a proposta para o nosso manifesto já impressa. Então, assim, ele criou o CIAN, convocou o pessoal para fazer o congresso, mas quando ele chegou lá, a proposta do manifesto já estava impressa, já estava pronta, foi ele que escreveu. Tá? É um produto da mente perturbada do Le Corbusier. Le Corbusier lança sua visão sobre o caos da metrópole contemporânea, demolindo quarteirões inteiros. Tá? Então essa é a suposta sensibilidade aí do Le Corbusier. Supostamente havia o caos da metrópole e a solução da visão do Le Corbusier era demolir quarteirões inteiros. Aí demolindo é o Plan Voisin, né? Aquele de Paris, enfim. As características que fazem da Unité d'Habitation um espetáculo arquitetônico tão raro são suas qualidades plásticas. Tá? Então, um espetáculo arquitetônico raro por causa das suas qualidades plásticas. Mas, o que ele vai dizer? Cores vibrantes são também empregadas para suavizar a obscuridade desses longos corredores. Então, assim, são longos corredores obscuros e ele tenta empregar, então, cores vibrantes para suavizar isso, né? Mas são qualidades plásticas, segundo o próprio Gideon, ou seja, é um discurso extremamente paradoxal. Era um experimento ousado, colocando qualquer risco sob a responsabilidade dos habitantes lojistas. Ou seja, o risco era de quem fosse habitar
aquele lugar, tá? Porque era um experimento ousado. Ninguém nunca tinha feito uma coisa exatamente daquele tipo, e a maioria das pessoas sensatas jamais ia querer fazer uma coisa daquelas. E o risco, claro, as consequências ficaram para os moradores, né? E para os lojistas, tá? É necessário aguardar um certo tempo antes de avaliarmos o significado completo da obra de Le Corbusier. É preciso gozar de uma perspectiva histórica, a fim de proceder uma avaliação final a respeito dos seus edifícios. Tá? Então, segundo ele, com o passar de mais tempo, poderia-se fazer uma avaliação final. Eu me dou o direito aqui, de muitas décadas depois, de dizer, eu já posso fazer uma avaliação minha, evidentemente, tá? É a minha opinião, mas eu posso fazer uma avaliação final e dizer aquilo que eu já disse aí em alguns momentos. Tá? Ele era um psicopata, péssimo arquiteto, extremamente limitado em termos de recursos, de repertório, de formas e de soluções arquitetônicas. Ele acreditava mesmo era no cubo, no paralelepípedo, no cilindro, tá? Ele não era sequer, na verdade, um arquiteto, tá? Ele era um cara que se lançou a essa aventura por causa da sua megalomania e do seu desejo de transformar o mundo revolucionariamente, tá? Através da transformação do espaço. É isso, tá? Essa é a avaliação final a respeito dos seus edifícios, tá? E aí, tá aí um predinho do Le Corbusier, para quem quiser fazer uma avaliação depois de tantas décadas, né? Esse tipo de monstruosidade brutalista aí pode servir aqui como um resuminho, né? Da obra do Le Corbusier, do Jeanneret, que eu efetivamente, assim, não gosto de mostrar, porque é horrível, é uma coisa, é uma agressão para quem está vendo essas aulas, mas é necessário que a gente veja, afinal, porque assim, não basta ficar no discurso teórico como fizeram esses intelectuais aí. É mostrando as obras, é mostrando a monstruosidade que ele construía, que dá para a gente entender então, enfim, qual é a avaliação final da obra do Le Corbusier, tá ok? Então, nós vamos encerrar aqui essa aula número 7, porque nós vamos continuar na aula número 8 a falar de intelectuais que fizeram essa defesa do modernismo, mas depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E como a aula já vai longa, nós já temos 1 hora de aula, tá? Não daria para colocar todos esses autores numa única aula, porque ficaria realmente uma coisa assim, fora de proporções, tá? Então, nós vamos, deixa eu tirar isso daqui. Então, nós vamos encerrar aqui a aula número 7, tá? Agradecendo aí que vocês tenham me acompanhado até aqui, lamentando ter que mostrar essas coisas horríveis, mas é necessário para a gente entender a arquitetura, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.